epicondilite lateral, o cotovelo do tenista. Anatomia explica isso aqui brilhantemente, de maneira especial essa lesão aqui. A gente já vê somente pela anatomia, vamos entender por que o primo dessa lesão, que é a epicondilite medial, ela é 10 vezes menos comum. Evolutivamente, o objetivo era agarrar, a mão agarra objetos para se pendurar, os macacos, por exemplo, segurar objetos. Nenhuma atividade evolutiva nenhuma atividade do cotidiano exige força em extensão do punho, só em flexão e apertar objetos. Então, a musculatura pronato-flexora, que são responsáveis pela mão apertar coisas, eles vêm lá dessa região pronato-flexora, em resumo, do epicôndilo medial. Agora, tudo que estende os dedos, que faz a extensão do punho, são movimentos finos, mais delicados, e que a gente não pensa quanto de força tu conseguiria fazer para baixo aqui assim versus extensão, é bem menos. Então, esses músculos e os próprios tendões, a gente vê que eles são muito delgados aqui, os tendões, músculos finos, mais delicados. Então, aqui estão eles, ó, eles são divididos em duas camadas aqui, 11 músculos, e tá nessa camada aqui, a primeira camada, os dois músculos mais acometidos na epicondilite lateral, que é esse aqui, o extensor radial. Na verdade, o extensor radial curto do carpo e o extensor comum dos dedos também pode estar envolvido. Se a gente vê, eles têm uma origem muito próxima aqui nessa região do epicôndilo lateral. Olha ali, ó. A gente sabe que é o extensor radial curto do carpo e o comum dos dedos na região do epicôndilo lateral, mas esses dois têm uma relação muito íntima, que são os dois vizinhos aqui, ó. Primeiro o curto e depois, na sequência, a gente tem o extensor comum dos dedos. Aqui, ó. E aqui eu trago um adendo da anatomia interessante, ó, que essas que eu estou circulando aqui, ó, isso aqui é o compartimento móvel que envolve o extensor radial curto do carpo. Também, dependendo da literatura, se for um pouco mais avançada, ela traz esse compartimento móvel aqui, além do compartimento posterior e anterior do antebraço, que é essa musculatura aqui, ó, bem visível no fisiculturista, que compõe esses três músculos que, via de regra, eles estão dentro também dos livros tradicionais do compartimento posterior do antebraço. Esse aqui seria o compartimento móvel, incluindo o músculo, na verdade o tendão do músculo mais lesionado aqui, ó, na epicondilite lateral, extensor radial curto do carpo. Aqui a gente consegue ver a relação íntima desses dois músculos, além do curto do carpo, o extensor comum dos dedos com o epicôndilo lateral e com o ligamento colateral lateral. Lá no final da aula vou fazer um gancho com isso aqui que é importante. Então, geralmente, tenista, e olha aqui, ó, se pegar uma moeda, cara ou coroa, é a chance de um tenista vir a desenvolver isso aí. Entre os fatores de risco, técnica inadequada, raquete, até mesmo a tensão na corda e a maneira que pega o grip, entre outros fatores, como comentado aqui no livro das 1000 questões da SBOT, se quiserem dar uma lida, mas basicamente, olha aqui, ó, forma inadequada, movimentos errados de backhand é a principal causa no contexto esportivo, né? Mas no contexto geral, assim, na população geral, isso é muito mais comum em trabalhadores, especialmente que seguram objetos pesados, e aí indivíduos um pouco mais velhos, 35 a 50 anos. Isso acontece por quê? Por causa da anatomia também. Quando a gente segura um objeto pesado, faz força para agarrar, a gente utiliza o efeito tenodese, que é isso aqui, ó. Esse efeito quando a gente está com a mão, com o punho flexionado, olha os dedos estendidos. A gente estende o punho e a gente já faz uma flexão. Então, o efeito tenodese, ele ajuda a fortalecer o grip. Então, só que isso aí sobrecarrega quando vai pegar um objeto pesado, em resumo, se tu apertar com muita força, a gente vai fazer a extensão do punho e quem vai fazer esse movimento, basicamente, que vai ser mais usado é o extensor radial curto e o extensor comum dos dedos.
E aí, olha aqui, ó, segura um objeto firme, vai ter, por causa do efeito tenodese, que ajuda a já puxar os flexores para o comprimento ideal, para fazer a máxima força. Então, é por causa dessa anatomia que, um exemplo prático, o paciente, muitas vezes, quando ele segura objetos, como uma sacola de compra no supermercado, é por isso que, mas como que ele faz a flexão e não a extensão e tem dor? Porque a flexão, especialmente de objetos que se agarram firme, objetos pesados, vai também demandar um pouco de extensão do punho e aí vai requerir lá dos extensores e aí o paciente vai referir dor nessa região. Eles geralmente referem dor aqui 1 centímetro distal ao epicôndilo, que é onde estão esses tendões. E aí existem testes especiais provocativos, muito anatômicos. Olha esse aqui, ó, é o teste de Maudsley. Faz a flexão do cotovelo e resiste à extensão do dedo médio. Por que o dedo médio? Porque o mais acometido, extensor radial curto do carpo, ele tem inserção lá na base do terceiro metacarpo, que vai se continuar como esse dedo médio. Então, se tu resistir à extensão dele, tu vai estar estressando o extensor radial curto do carpo e tu pode apertar nessa região aqui para sensibilizar o teste. Outros testes aqui, o teste de Cosen, cotovelo flexionado também, a extensão resistida. Então o paciente já vai estar com a extensão aqui, tu vai resistir, tu vai botar uma resistência adicional ali e a dor sentida no mesmo lugar. Aí existe também o teste Thompson, que aí seria com o cotovelo estendido. Isso aqui tem discrepância conforme a literatura. Tá, esse aqui seria com o cotovelo estendido, mesmo esquema ali no punho. Aí o teste de Mill, que dependendo da literatura pode dizer, cotovelo flexionado, punho em máxima flexão, os dedos flexionados, e aí tu estende e causa dor, como está descrito aqui. Ou também tem outras descrições daí, como se fosse uma variação ali do Thompson, por exemplo. E até no livro das 1000 questões, tá meio confuso isso aqui, ó, porque aí eles botam do nada o teste de Maudsley na resposta, sim. Mas enfim, esses são os principais testes. Aqui o Moquinha traz uma referência do Tarcísio, descrito o teste de Mill dessa seguinte forma aqui, bem parecido então com o que seria esse de Thompson, isso aqui seria estendido, e o teste de Cosen descrito da forma ali como eu falei. O fato é que sempre que tu testar então a resistência da extensão do punho, e aí tu pode fazer variações com o cotovelo estendido, cotovelo flexionado, palpando aquela região, partindo de flexão para extensão. A ideia é simplesmente forçar essa extensão ali e vai gerar dor no epicôndilo lateral. Além disso, tem o chair test, que faz a mesma coisa também. Segurar uma cadeira, vai fazer força de extensão aqui e vai acusar dor no epicôndilo lateral. E no exame físico também dá para fazer uns testes para a gente avaliar, como mencionado aqui, alguns diagnósticos diferenciais. Como, por exemplo, aqui, ó, a síndrome do túnel radial pode causar dor ali, e é uma situação que não é a epicondilite, mas pode ser confundida por causa da compressão do nervo radial na arcada do supinador aqui. Tem o teste descrito, mas isso aqui tem uma aula específica falando. Além disso, radiculopatia cervical pode dar dor irradiada. Esse teste aqui é um dos principais testes Spurling para a gente exacerbar o sintoma. Daí, naquele dermátomo com dor típica de nervo, daí ficar atento a isso, entre essas outras condições aqui, bem menos comuns, também pode dar dor nessa região. E aí, de exame de imagem, uma vez que já fez o exame físico, teve essa história, que geralmente é bem típica, os testes também, pode-se lançar a mão do exame de imagem. Ultrassonografia é a melhor ferramenta, exame simples, lembrando que é examinador dependente. Além disso, raio-x, somente 20% dos pacientes, calcificação na massa extensora, mas geralmente é normal. Essa calcificação, como a gente viu, processos inflamatórios, eles tendem a gerar calcificação, como a gente viu lá, tendinite calcária do ombro, miosite ossificante, entre outros aqui. Mas saber que essa condição aqui, ela já
ela não é um processo inflamatório. Geralmente é uma tendinose, então já foi a inflamação inicial e vira um processo crônico, isso aí. Então, não costuma ter, inclusive, características histológicas inflamatórias nessa lesão aqui. É importante ressaltar isso aqui. Na maioria também dessas lesões crônicas de tendão. E a ressonância não é necessária para o diagnóstico, porque só metade dos casos vão ter alterações. Algumas delas típicas de inflamação, que, como a gente viu, está ausente. Então, a gente vai ver degeneração do tendão, eventualmente alteração da orientação das fibras colágenas, que é o que acontece nessa processo de tendinose. Isso aí está bem falado na aula de ciência básica disso. Não vamos entrar aqui. E aí, para tratar, via de regra, tratamento conservador. Obviamente, modificar as atividades, repouso, corrigir a técnica se está com algum erro, ou adaptar a técnica, eventualmente, para desviar aquela força que está indo especificamente naquela região lesionada. Anti-inflamatórios pode ser utilizado, mas como a gente viu que não é uma condição inflamatória, não tem tanta eficácia assim. Pode-se usar brace, strap, e aí alongamento, fisioterapia, métodos de analgesia, e mais à frente pode-se tentar injetar com corticosteroide, e mais à frente também pode ser tentado com plasma rico em plaquetas, PRP, que até lá nos Estados Unidos faziam muito isso aí lá com o Dr. Lima, que eu acompanhei, tem um módulo exclusivo aqui do curso falando dessa experiência lá e só de PRP, no que tem mais evidência. E uma das coisas que mais tem evidência para o PRP é a epicondilite lateral. E aí, se o tratamento conservador não deu resultados, pode eventualmente fazer um debridamento cirúrgico aqui dessa região dos tendões ali que estão machucados, tentar reinserir ou simplesmente tirar a tensão ali. Mas uma questão anatômica, lembra que eu comentei que esses tendões estavam muito próximos do ligamento colateral lateral, especificamente o ligamento colateral ulnar. Esse feixe aqui ele é muito responsável pela estabilidade do cotovelo, que é esse feixe em vermelhinho aqui. Além disso, a gente tem o colateral radial e tem o ligamento anular aqui, e ainda tem o acessório, mas esse aqui está sempre envolvido em instabilidade, geralmente do tipo, tem luxação de cotovelo, causa essa instabilidade rotatória posterolateral. Isso aí está abordado lá na aula de estabilidade do cotovelo, na aula de articulações do cotovelo eu explico isso. Mas olha aqui, ó, uma das causas, e é a principal causa de instabilidade do cotovelo, deficiência disso aqui, que pode ser causado por uma liberação excessiva na cirurgia. Então, o paciente pode sair com mais problemas na cirurgia. Então, ficar atento a isso. O prognóstico, como é que é? Geralmente é bom. Em 12 meses, 1 ano, apesar de que leva tempo para essa questão tendinosa, com tratamento conservador, os pacientes, olha aqui, ó, 95% de eficácia, e tem algumas coisas que podem ser preditor negativo, como não fazer o tratamento direito, ó, não aderência ao plano terapêutico, recorrência de sintomas, bem como aqui a chance de tratamento cirúrgico. Ó, se fizer muitas daquelas injeções de corticosteroide, isso aí tem um limite, né? Lá na clínica eles faziam no máximo 2. Então, isso começa a enfraquecer o tendão por causa dessa injeção de corticosteroide aí, que é um alívio sintomático, mas tem depois consequências, tem que esperar tempo para fazer isso. Então, se tem qualquer tipo de injeção ali, é associado com maior chance de precisar de cirurgia. E aqui, ó, compensação, lá nos Estados Unidos, isso aqui é Workers' Comp, que a gente chamava, tinha até uma ficha específica para esse tipo de paciente que vinha com demanda do trabalho lá. Então, esse aqui, assim como muitas vezes o paciente do SUS aqui no Brasil, né, esse paciente quebrou um calcâneo, por exemplo, eles se recuperam pior do que o paciente privado, provavelmente por questões de interesse secundário para manter afastado do trabalho, né, por causa da lesão. E não é o caso de atletas que nós estamos falando aqui no curso. Então, take home message aqui, o resumão. Condição degenerativa, que geralmente não é inflamatória, mas sim uma tendinose, uma tendinite. Inclusive, isso que é importante que se diagnostique no início, para ainda prevenir que vire essa situação degenerativa e agir ainda cedo. Mas a maioria dos pacientes que chegam já overuse, microtrauma,
e aí já está nesse estágio mais avançado. Aqui a gente vê mais algumas características da história, exames de imagem que a gente já comentou, e o tratamento, via de regra, conservador.